palavra de Deus nos diz nesta noite o seguinte: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Que Deus assim abençoe a palavra dele em nossos corações nesta noite. Amém? Como agir a favor de Deus? Parece uma pergunta retórica, né? Afinal de contas, como é que nós podemos imaginar que as nossas ações podem sempre acontecer em favor da vontade de Deus? Este texto nos mostra, de uma forma especial, como Jesus sempre agiu e sempre respeitou a vontade de Deus na vida dele. E o Evangelho de Mateus, de uma forma muito específica, nos mostra que a vida de Jesus era uma agenda em cumprimento às Escrituras. Então a resposta é: como agir a favor de Deus? É claro, quando nós agimos de acordo com as Escrituras. Aqui nós temos o registro do momento da prisão de Jesus e de como forças intervieram, e como, de forma especial, a ação de Pedro naquele momento foi uma precipitação e foi um obstáculo e até mesmo uma ação contra a vontade de Deus. Esta palavra nesta noite é para que nós estejamos bem alertas. Nós podemos sim agir contra a vontade de Deus, mesmo sendo crentes. Nós podemos agir em discordância com a vontade de Deus, mesmo com boas intenções. Às vezes você está agindo na sinceridade do seu coração, mas não está agindo de acordo com a vontade de Deus. Nosso coração é enganoso. Nós às vezes pensamos que estamos agindo de modo correto, mas de fato estamos agindo de acordo com nossos interesses, para obter as vantagens que achamos serem as melhores para nós, e acabamos por estar contra a vontade de Deus. O mais importante para nós é observarmos tudo o que Jesus fez, e de acordo com o Evangelho de Mateus, tudo o que aconteceu na vida de Jesus, e aprendermos que Jesus cumpriu as Escrituras, e que nós precisamos cumprir as Escrituras em nossa vida.
E que cumprir as Escrituras não é simplesmente uma vida de obediência cega. Na verdade, cumprir as Escrituras é um discernimento de nosso coração e de nossa alma diante do Senhor, quando estamos agindo como crentes no labirinto deste mundo. Nós precisamos de estar na dependência do Senhor e precisamos de um conhecimento claro das Escrituras. Errais não conhecendo o quê? As Escrituras, ou mesmo o poder de Deus. Será que nós temos o conhecimento suficiente das Escrituras? Os doutores da lei tinham, os escribas tinham, e foram aqueles que mais tragicamente erraram na hora de reconhecerem o Messias de Deus, o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Ter o conhecimento exaustivo da Escritura ainda não é a garantia de que você estará a favor de Deus. Então, como? Ora, além do conhecimento da Escritura, é preciso que você esteja vivendo humildemente com o Senhor, seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo, agindo em conformidade com a natureza, o coração e o sentimento de Jesus. Eu diria, na medida em que você estiver encarnando o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus foi a encarnação de Deus junto de nós, nós devemos ser um tipo encarnação de Jesus no meio do mundo, dentro da igreja, na nossa família, onde estivermos. E em cada ação e decisão que tomarmos, Jesus é a medida do nosso ser. E aí então encontramos Pedro. E Pedro queria agir. E Pedro queria fazer certo. E queria defender Jesus. E diz o texto que um dos que estavam com Jesus, um dos 12, e era Pedro. Então, estava com Jesus, estava caminhando com Jesus, e ainda se precipitou e fez o que não devia. Porque a vontade humana, ela é traidora. A vontade humana, ela é, de certo modo, ela é surpreendente em determinadas ocasiões. Surpreende até a nós mesmos. Às vezes, ficamos a pensar, por que eu fiz aquilo? E às vezes, nos apanhamos questionando como o apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Enganoso é o coração, já dizia Jeremias. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de aprender isto. Nós precisamos de compreender as Escrituras em nossa vida. Não como os doutores da lei, que faziam isso por teoria. Não os teólogos, que fazem isso por uma cátedra na universidade. Mas como verdadeiros cristãos que fazem isto por uma questão de sobrevivência, por uma questão de obediência, por uma questão de aplicação da palavra em cada situação vivida, para
se alimentar da palavra de Deus e guardar esta palavra no coração para não pecar contra Deus. Estava comentando esses dias com um aluno do seminário sobre como é raro hoje nós ouvirmos mensagens, por exemplo, a respeito dos 10 mandamentos, e como é frequente observarmos a transgressão daqueles mandamentos. Ora, parece que está acontecendo algo assim estranho com a vida cristã. Nós nos damos liberdade demais, nós nos sentimos muito à vontade para fazermos aquilo que temos no nosso coração, aquilo que imaginamos na nossa alma, aquilo que queremos. Somos, parece, movidos pela vontade humana. E coisas tão básicas, tão simples, como os 10 mandamentos, parece que ficam esquecidos. Coisas tão simples como o Sermão da Montanha, parece que damos por aprendido. Não, isso eu já sei. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso estar lendo a Bíblia todo dia mais. A Bíblia basta que eu tenha no celular e de vez em quando eu corro os olhos ali. E há um problema, meus queridos irmãos, as Escrituras, elas vão ficando cada vez mais empoeiradas num canto da nossa vida. Eu não sei se Pedro tinha esquecido o que Jesus falou com ele, mas o fato é que ele estava com Jesus, e este é um critério muito importante na vida cristã, estar com Jesus, mas ele não conseguiu aplicar naquele momento o autocontrole, o controle de Jesus na sua vida. Ele deixou que a ira, que a raiva tomasse lugar, e ele arrancou sua espada e cortou a orelha de um daqueles soldados do sacerdote. Dizem os comentaristas que ele não queria cortar a orelha, né? Ele queria cortar o pescoço, mas ele era muito ruim de espada, e aí ele errou. Então, como é que é agir a favor de Deus, não é? Nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos aprender a hora de agir e a hora de esperar, não é? Pedro não respeitou isto, Pedro não respeitou a hora de Jesus, ele quis intervir. Muito cuidado para você não querer intervir na frente de Deus e no lugar de Deus. Nunca tome o lugar de Deus na sua vida. Não queira ser o Deus de si mesmo. Não deixe a sua vontade ser o Deus da sua vida. Jesus é o Senhor. Foi assim que Jesus foi conhecido na igreja primitiva. Jesus é Senhor, não César. Jesus é Senhor, não meu eu. Eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Era o lema de Paulo. Então é aprender a hora de agir. Agir na hora errada ou por ignorância nos coloca contra Jesus. Agir com as próprias mãos não colabora para o cumprimento das Escrituras. Agir com violência faz efeito contrário. Quanto mais você odeia, quanto mais você guarda raiva no coração, pior as coisas ficam. Todos que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. É o velho lema da violência gera violência. A ira do homem
não opera a justiça de Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. Então o apóstolo Paulo diz assim: dai lugar à ira de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, no Antigo Testamento, é repetida esta expressão: minha é a vingança. Então, nós temos que nos desarmar diante da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Temos que deixar o amor do Senhor preencher todo o vazio da nossa alma. Devemos permitir que Deus trabalhe em nós e por nós. E por isso Jesus repreende Pedro. O que é agir a favor de Deus, Pedro? O que diz a Escritura? Pergunta o apóstolo Paulo em Romanos 4:3. Agir a favor de Deus é viver para o cumprimento das Escrituras, mas aceitar a sua autoridade. As Escrituras desempenham uma autoridade sobre nós. Ora, se as Escrituras foram a autoridade sobre Jesus Cristo, e eram as Escrituras que, na verdade, ofereciam a agenda para Jesus, o que Jesus devia fazer, por onde ele devia ir, como é que ele devia tratar aqui e acolá, qual era o tempo dele entrar e sair de uma cidade, quanto tempo teria até o dia do seu julgamento e da sua crucificação, e Mateus está sempre indicando, isto era para cumprir as Escrituras. Então, se estas Escrituras têm autoridade sobre Jesus, que é o autor das Escrituras, quanto de autoridade a Escritura deve ter sobre nossa vida, então? A Bíblia manda em você, ou você manda na Bíblia? A Bíblia diz para você o que deve ser feito, ou você é quem diz para a Bíblia o que ela deve dizer? Então aí os hermeneutas de plantão, né? Para sempre interpretar a Bíblia a favor da sua razão, a favor do seu interesse, a favor da sua religião, a favor, enfim, da vontade humana. A Bíblia precisa ser uma autoridade na nossa vida, como foi na vida de Jesus. Então, para agir a favor de Deus, nós precisamos de aceitar as Escrituras como autoridade em nossas vidas, como a fonte de orientação na nossa vida. Nós precisamos nos guiar pelas Escrituras, estudar os detalhes das Escrituras, viver submissos às Escrituras e não em conflito com ela. Eu tenho encontrado pessoas, especialmente neste período de pandemia, e que às vezes perdem entes queridos. Encontrei um jovem, há poucos dias, e ele dizendo assim: pastor, para que orar? Para que orar? Ele estava a ponto de desistir da fé, porque a Bíblia não se ajustava ao pedido de oração que ele tanto insistia para Deus responder. No caso, era a irmã que estava com câncer e veio a falecer. E muitas pessoas estão em conflito com Deus por conta disto. Estão em conflito porque querem que Deus faça o que eles pedem. Como a mãe de Tiago e Zebedeu, né? Senhor, eu vim aqui porque eu quero que o Senhor me faça uma coisa. Eu quero que meus filhos estejam um à esquerda e outro à direita no teu reino. Meus irmãos, as Escrituras nos ensinam a orar. As Escrituras nos ensinam a aceitar a vontade de Deus a cada passo da vida,
As Escrituras jamais nos ensinam a dar ordens a Deus, jamais nos ensinam a ultrapassar a vontade de Deus, jamais nos ensinam a tornar Deus um faz-tudo em nossas vidas. Deus não é o substituto de escravo em nossa vida, somos nós que somos servos do Senhor, e não Ele nosso. Pedro passou dos limites, ele agiu com violência, ele agiu com intrepidez, ele agiu com imprudência, ele fez o que não podia, ele achou que Deus estava parado, ele achou que Jesus estava pacífico demais, ele achou que devia agir. E viver a favor de Deus não é isso. Viver a favor de Deus é ter a Escritura como autoridade absoluta em nossas vidas. É viver também para o cumprimento das Escrituras de forma a ser um imitador de Cristo. A gente diz que isto é viver cristologicamente as Escrituras. É olhar as Escrituras, e ler as Escrituras, e aplicar as Escrituras, de acordo com a mente de Cristo, como Cristo fez, como Cristo leu, como Cristo entendeu, como Cristo aplicou. Jesus é o melhor professor de Bíblia que nós temos. Então, precisamos viver cristologicamente. Cristo e as Escrituras formam uma unidade, uma harmonia, uma complementação, não uma bifurcação. Diante das Escrituras, Jesus não estava num trevo, imaginando se ia para a direita ou se ia para a esquerda. Diante das Escrituras, Jesus estava, na verdade, com a linha traçada. Não tinha erro. Não tinha dúvida. Portanto, as Escrituras são para nós como um GPS. Como o GPS é para o viajante. Como o livro didático é para o aluno. Como o piano é para o pianista, como o corpo é para a alma. Por isso, Paulo dizer em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver, portanto, de acordo e a favor da vontade de Deus, é viver para o cumprimento das Escrituras. Em nós. As Escrituras se cumprem na história e na escatologia, e as Escrituras se cumprem em nós e no nosso coração, no nosso viver diário. As Escrituras abrangem tudo. São as Escrituras que dão a direção ao mundo, à história, à realidade. São as Escrituras que dão direção para o que falta ainda do cumprimento da vontade de Deus para este mundo e para esta velha criação. Precisamos, portanto, de viver com inteligência e com vida espiritual autêntica, não naquela linha rígida que os fariseus viviam. Jesus disse aos fariseus: vocês estão alinhados com a tradição, com suas próprias interpretações da Escritura. E por isso, quando pregou o Sermão do Monte, Jesus dizia sempre, os antigos diziam isso, eu porém vos digo. Vamos corrigir isso. Vamos fazer a Escritura voltar ao seu sentido original. Vamos voltar às Escrituras mesmas. E não ficar dando ouvidos a interpretações, a religiões,
a profeta A ou B, a tradições. Volte o seu coração e a sua atenção para a Bíblia mesma. Então, nós precisamos viver este cumprimento das Escrituras em nossa vida. A tradição, muitas vezes, engessa a dinâmica da revelação. Os escribas do judaísmo propunham um código de submissão legal e um sistema de vida punitivo. Era horrível. Horrível. Quem é que podia viver naquele sistema legalista do judaísmo? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, o modo como eu vejo as Escrituras, o meu ensinamento. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É assim. Então os judeus fecharam uma visão messiânica em função de um Messias monárquico, em função de um descendente real de Davi, em função de um ser sobrenatural que viria para guerrear todas as guerras e derrotar todos os inimigos. Desprezavam as profecias que prometiam o Messias sofredor, de Isaías 53, por exemplo, de Zacarias 13. Daquele Messias que faria expiação pelo pecado, que pagaria a pena do pecado com a própria vida, que levaria sobre si os pecados de todos nós, as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Eles desprezavam esse Messias, não queriam esse Messias. Eles não queriam um Messias que sofresse a dor conosco. Eles queriam um Messias que fizesse o inimigo sofrer. Mas todos somos inimigos de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então todos nós somos carentes de um Jesus sofredor que sofre conosco, que caminha conosco, que nos consola, que nos ama e que nos salva. Meus queridos irmãos, por último, este texto vai nos mostrar que agir a favor de Deus significa viver para cumprir as Escrituras no tempo de Deus. No tempo de Deus. Há uma dissonância muito forte entre aquilo que nós imaginamos que é o tempo em que as coisas devem acontecer e aquilo que é a visão de Deus sobre nós e sobre a realidade, e o tempo em que Deus planeja que as coisas devem acontecer. E esse tempo muitas vezes não coincide. Via de regra, nós estamos em discórdia com Deus por causa do tempo com que as coisas acontecem em nossa vida. E Pedro dizia: não, Senhor, não é hora do Senhor morrer, eu vou até a morte contigo, mas isso não vai te acontecer. Jesus sabia o tempo e a hora do Pai para a sua vida. Talvez o evangelho que melhor marque a hora de Deus para a vida de Jesus é o evangelho de João. O evangelho de João, por exemplo, no capítulo 2, verso 4, Jesus diz a Maria: mulher, ainda não é chegada a minha hora. No capítulo 11, versículo 12, Jesus diz: não há 12 horas no dia, Lázaro está morto. Nosso amigo está morto. Mas não é a minha hora ainda. Deixa passar 3 dias. Em João 17:1, Jesus vai dizer: agora é chegada a hora. Olha que tempo interessante esse. E que discernimento maravilhoso esse de Jesus em saber qual é a hora de Deus. O tempo de Deus.
As Escrituras marcam o tempo de Deus. As Escrituras nos ensinam a andar no tempo de Deus. As Escrituras nos ensinam especialmente sobre o tempo da salvação. Eis aqui agora o dia oportuno. Eis aqui o tempo da salvação. Portanto, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Esse é o convite de Jesus para nós. Se você hoje ouve a voz do Senhor falando ao seu coração, aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Deixa Jesus reinar no seu coração. Deixa Ele governar a sua vida. Deixa Ele trazê-lo para junto dos braços do Pai. Entregue a Ele o seu coração. E deixa Ele fazer o restante. Nós não podemos agir como é preciso. Nós sempre estamos agindo mal. Nós sempre estamos entendendo mal as coisas. Mas Jesus, quando está diante da cruz do Calvário, Ele diz: agora não é assim. Porque se eu quisesse mudar essas coisas, eu pediria ao Pai agora 12 legiões de anjos, Ele os enviaria e mudaria todo esse cenário aqui, mas não é assim. O pecado não se vence com a força, nem com a violência. O pecado se vence com o amor, com o sacrifício. O pecado se vence com a morte de Jesus na cruz do Calvário por nós. Ali está a expressão do perdão, do cancelamento de nossas dívidas com Deus. Ali está, de fato, a vontade do Pai sendo cumprida na vida e morte do Filho para a redenção e salvação das nossas almas da condenação eterna. O convite de Jesus, então, é este: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que têm sentido o peso do mundo, o peso das dores, o peso das tribulações. Vinde a mim, que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Promessa de Jesus para nós. Quando você entrega a sua vida a Jesus, e você confia em Jesus, e você aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então Ele traz paz para o seu coração, perdão para os seus pecados, promessa da vida eterna para depois, na eternidade. Queira Deus abençoar a sua vida nesta noite, e que você possa realmente viver para a glória do Senhor, e sempre, sempre a favor da vontade de Deus. Vamos celebrar agora a ceia, memorial